Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez juntos, né? Agora à distância, para a gente dar uma viajada no tempo, né? Viajar no mundo da nossa história, né? Olha o tema da nossa aula hoje, né? Ela é um tema ligado à história do Brasil e um dos momentos mais importantes, mais cobrados em concursos, em vestibulares, a Era Vargas. Era Vargas que se inicia em 1930, não é isso? Após a Revolução de 30, aquela revolução que foi um golpe de Estado, não é isso? Mas que tirou do poder uma oligarquia ligada aos produtores de café que governaram o Brasil desde o início da República Brasileira. República que nasceu também através do quê? De um golpe de Estado, que tirou a monarquia, não é? Que acabou com a monarquia, instalou essa república, que nos primeiros momentos foram governadas por generais, marechais, não é isso? A República da Espada, que vai ceder espaço político, porque a gente chama de governo das oligarquias agrárias, que vai ter um fim com a Revolução de 30, onde Getúlio Vargas assume o poder, não é isso? Olha só, né? Olha essa imagem, né? Essa imagem mostra os revolucionários, né? Agora aqui, sob a liderança de Getúlio Vargas. Então, olha só, esse momento do governo de Vargas, né? Esse início é chamado de governo provisório. Dá uma olhadinha ali, ó, 1930 a 1934. Provisoriamente, o Brasil será governado. Por quê? Lembra, gente, golpe de Estado? As velhas instituições, elas vão ter que ser sucumbidas, né? As antigas leis já não podem funcionar mais como antes. Agora eu preciso de novas leis, um novo comando, né? Após esse governo provisório, dá uma olhadinha, né? Em 1934 a 37 é o que eu chamo de governo constitucional. Gente, toda vez que eu derrubo um governo, todas as vezes que eu dou um golpe de Estado, com o tempo eu preciso criar novas leis. Para quê? Para que criar novas leis? Para agora ficar tudo legal, não é? Porque o legal é você respeitar a antiga Constituição, não é? Então, gente, ó, 34 eu faço uma nova Constituição. Eu vou dar um novo rumo ao país, não é isso? E eu tenho o terceiro momento de Vargas que eu vou chamar de Estado Novo. Olha lá, 1937 a 1945, né? Gente, essa fase, ó, olha só, duas características ali dela, ó, vocês estão vendo bem? Fase, né? O Estado Novo que eu tô falando. Fase marcada pelo autoritarismo. Opa, autoritarismo? Sim, essa palavra pressupõe, ó, sem democracia, sem os três poderes funcionando harmonicamente, alguém impondo a sua vontade sobre a maioria. Isso é uma marca do autoritarismo, né? E pelo populismo, né? O populismo é uma parte. Eu preciso entender esse conceito. Ele é muito, muito, muito importante, porque muita gente confunde populismo com popular. Eu fui lá na Wikipédia mesmo, né? Pegar um conceito mais simples para a gente entender esse fenômeno da história brasileira, mas é um fenômeno, gente, que ocorreu em toda a América Latina, tá? Esse fenômeno surge, gente, a partir do momento em que essa América Latina vai começar a se urbanizar, industrializar, e aí surge uma nova classe social. Antigamente figurava o quê? O camponês, não é? Aquela pessoa que trabalhava no campo, na fazenda, na roça. E agora? Agora eu vou ter uma população que está na cidade, trabalhando na cidade, sendo funcionário de fábricas. Olha, né? Então, um fenômeno que ocorreu na Europa começa a chegar na América Latina, não é isso? Então, vamos para o conceito que está aqui na lousa, né? Vamos lá, ó. Populismo. O termo populismo é utilizado para designar um conjunto de práticas políticas que consiste no estabelecimento de uma relação direta entre as massas e o líder carismático.
Quem são essas massas? São esses novos agentes sociais. Essa nova classe que surge urbana, que vive em cidades, que trabalha em fábricas, mas também trabalha no comércio. Você está vendo? Aquele Brasil rural, tá começando a dar espaço para um novo Brasil. Um Brasil agora que é urbano, não é isso? Então, na figura de um caudilho, gente, é o nome que o populista recebeu na América Latina. No Brasil, caudilismo é chamado de populismo. Agora, olha só, olha a função deles. Obter apoio popular, sem a intermediação de partidos políticos ou entidades de classe. Então, é um líder, é um homem que não quer apoio de ninguém. Ele só quer apoio da massa, da população, tá? Mas não se enganem, esse líder não é aquela pessoa que vai realmente estar do lado daquela população, não, tá? Ele quer aquela população para ele ter poder, para ele seguir e manter seu poder. Vocês vão ver essa característica em Vargas. Com o tempo vocês vão perceber o seguinte, que Vargas, na verdade, não tem partido, tá? Ele usa os partidos, ele usa os grupos, para quê? Para ele ser o poder, né? Então, gente, depois de entender o autoritarismo e o populismo, né? Entender que essa fase no Brasil é de suma importância, vamos de vez, então, entender um pouquinho dessa era Vargas, ok? Então, vamos lá. A primeira fase é que eu chamo de quê? Governo provisório. Provisório por quê, gente? Provisório porque eu quebrei a antiga Constituição. Eu quebrei um antigo sistema em que os grandes produtores de café mandavam e comandavam o Brasil. Agora eu tenho que estabelecer um novo poder, não é isso? Só que, vem cá, eu ainda não criei a nova Constituição, regras. Portanto, eu vou governar provisoriamente. Agora, olha só o que eu coloquei ali na lousa para vocês. O poder foi entregue em caráter provisório, ou seja, não é para sempre. E Getúlio Vargas, com poderes para elaborar decretos-leis e o compromisso de formar uma Assembleia Constituinte. Portanto, nesse primeiro momento, Vargas é a lei. Vargas é a ordem. Vargas está no comando geral. Ele que manda. Só que ele tem que ter um compromisso. Ele tem tudo isso porque é provisório, porque está organizando, tá? Mas ele vai ter que fazer o quê? No futuro, uma nova Constituição. E sabe por quê, gente? Porque a Constituição é a lei máxima do país. Todas as regras da nação têm que estar ali. E o que não for de acordo com a Constituição não é válido. E a Constituição ainda tem algo muito importante, que é o quê? Ela dá limites para quem está no poder. Quem está no poder não pode fazer tudo. Ele só pode fazer o que está naquela lei. Né? Então a lei tem que valer para todos. Esse é o princípio. Claro, a gente sabe que nem sempre é assim, não é? Nem sempre é assim, né? E esse nem sempre, gente, é o que a gente pode falar que é corrupção, que é o crime, que é golpe, você entendeu? Todos têm que agir de acordo com essa Constituição. É o que a gente também chama de Estado de Direito, onde você pode tudo, mas tudo que está estabelecido nas leis. Ai, que bacana. Vamos ver outra característica desse governo provisório do Vargas? Olha lá que eu coloquei, centralização política. Opa, como assim? Né? Gente, vamos pegar no nosso dia a dia. No município nós temos um prefeito e vereadores. Eles são o poder executivo, legislativo e o juiz, né, que é o poder judiciário. Na esfera estadual, nós temos um governador, nós temos deputados estaduais, nós temos juízes de instâncias maiores. No federal, nós temos o quê? Um presidente da República. Nós temos o presidente do Senado, da Câmara, o Supremo Tribunal Federal. Você está vendo aí? O poder é todo o quê? Distribuído. Mas nesse caso aqui, não. Tá? O poder está centralizado em quem? Na figura do presidente. Aqui, é aquele presidente de caráter forte. Ele tem todo o poder. Ele é apoiado por isso.
Não é isso? No caso, aí eu vou chamar isso aqui de centralização política. Olha lá, os governadores dos estados, exceto de Minas Gerais, né, foram substituídos por interventores federais. Interventor. Então, não é o povo que elege. Não é. Quem vai elegê-los é quem o presidente determinar. Então, você vê, né? Não é uma democracia. Não é uma democracia. E agora, quem vai assumir o governo desses estados são os tenentes. Aquele grupo, né, que ajudou a desestabilizar as oligarquias agrárias e apoiaram Vargas no poder, né? Que bacana, ó. Tá vendo como tá rolando, né? E aí, ó, o que foi criado? Vamos lá? Conselho Nacional do Café, né? Gente, olha só. A economia brasileira, tá? Ela estava baseada principalmente na produção e exportação do café. Não é isso? E um dos motivos dos cafeicultores terem perdido o poder foi o quê? Foi uma crise que houve nesse café por conta da crise de 29. Baixo consumo, grande produção, não é isso? Crise econômica sempre tira quem está no poder. É uma regra, tá? É uma regra informal. Crise econômica geralmente derruba quem está no poder, né? Então, gente, mas ó, com toda essa crise, o café era a riqueza do Brasil. O que Vargas cria? Um órgão para controlar a produção. Olha só, rigoroso controle sobre a produção de café pelo governo federal. O governo tá marcando em cima, né? Ou seja, produz o que é determinado. Para quê? Para haver estabilidade nessa produção. Que vou lembrar novamente, nesse momento, o café é a grande riqueza do Brasil. Interessante, que tem tudo a ver com a política populista, né? Urbana, comercial, industrial. O governo cria o Ministério do Trabalho, né? Para quê? Para criar regras entre patrões e empregados. Qual é o limite entre patrão e empregados no mundo do trabalho? Olha como isso é importante. Esse ministério ele sempre foi essencial na história brasileira. Hoje ele não existe mais. Infelizmente. Né? Existem órgãos menores que fazem esse meio termo, mas numa atitude assim meia equivocada, do meu ponto de vista. Não existe mais um Ministério do Trabalho. É como se desconsiderasse o quê? O trabalhador. Como se ocorresse informalmente perda de direitos desse trabalhador. Né? Gente, aí o que acontece? Ó? A era Vargas, ela vai tentar suplantar e vai suplantar o que se chamou, tá? Do Brasil das oligarquias, não é? Vamos lembrar que na produção de café eu tinha dois estados principais, Minas e São Paulo. Por quê? Porque eles eram os maiores produtores de café e tinham a maior população do Brasil. E eles mandavam, né? Até que São Paulo trai Minas, Minas trai São Paulo e vem a Revolução de 30. Só que São Paulo, gente, ele não vai aceitar simplesmente ter perdido o poder. Né? Lembrar que São Paulo é o centro dessas oligarquias. É o centro desses produtores de café. São Paulo simplesmente não vai aceitar perder poder. Né? Só que aí São Paulo vai procurar um jeito, tá? De ter esse poder de volta. Primeiro, gente, ó, no campo da cultura. São Paulo vai criar a maior universidade, tá? A primeira grande universidade brasileira, a USP. Para quê? Bom, se eu perdi na política, na cultura eu vou dar um jeito de ganhar. Né? Só, gente, que São Paulo vai além. São Paulo vai arrumar um artifício para contestar esse governo provisório do Vargas. Olha o que eles falam. Gente, o Brasil passou por um golpe. Né? Eles eram malandros no passado, né? Quando eles quebravam as regras eleitorais, eles mantinham todo, né, aquele clientelismo, aquele controle,
né, sobre a população. Quando eles faziam isso, eles não contestavam nada, não. Mas agora que eles estavam fora de poder, né, essas oligarquias, principalmente ligadas ao estado de São Paulo, eles vão contestar quem está no poder. Agora eles são certinhos. Antes não. Agora eles são. Mas aí, ó, eles vão pegar uma coisa muito justa para querer esse poder de volta. O quê? Né? Olha o que eles vão jogar na cara. Gente, o Brasil não tem uma Constituição. O Brasil não tem uma lei máxima. O Brasil vive uma ditadura. O Brasil não tem uma Constituição. Isso tá errado. Tá? Esse Vargas é um canalha. É um pilantra, é um bandido, é um usurpador, é isso, é aquilo. Esse homem não pode ficar no poder. O Brasil precisa tirar esse homem e precisa ter novamente a democracia, a ordem. Gente, a política é sempre hipócrita, né? Quem apronta no passado, quando sai do poder, vira santo. E aí tem o direito de contestar quem está no poder. É sempre assim. É sempre assim. Você vê, o dia a dia da política brasileira, se vocês prestarem atenção, é assim. Né? Então vamos aqui para a louça. Olha só o que o slide fala. Ó. A oligarquia paulista, na busca pela retomada do poder, opunha-se à crescente intervenção do Estado na economia. Exigia a reconstituição do país e o fim do governo provisório. Se você for prestar atenção, ó, são pedidos justos. Reconstituição, ou seja, o país tem uma constituição. É justo, né? Fim do governo provisório é justo, não é isso? Né? E não se meter na economia. Hipócritas, né? Porque no passado podia se meter na economia para manter o lucro deles, né? Agora não. Você tá vendo como a hipocrisia é forte? Mas isso, gente, ó, isso era o quê? Né? Isso era uma forma, né, de bonitinha de retornar ao poder. Na marra, na força, não é isso? Vargas cedeu a esses desejos deles, a princípio? Não cedeu. Dá um não para eles. Continua intervindo na economia, continua intervindo nos estados, né? Continua governando provisoriamente. Não está pensando em Constituição, coisa nenhuma. Ele está pensando em continuar no poder, né? Só que aí, gente, São Paulo começa a contestar. Vamos ver esse primeiro e segundo ponto aí, ó. Tá assim, ó. MMDC. O que é isso, professor? Ó, Movimento Rebelde. Baseado no nome de 4 manifestantes que foram mortos quando estavam se manifestando, né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Aí eles viraram o símbolo, né, da revolta paulista, né? Que lideraram a rebelião armada, que foi conhecida como Revolução Constitucionalista. Gente, é o mesmo que fala o seguinte, ó. São Paulo decretou guerra ao Brasil. Gente, o estado de São Paulo aqui, ó, ele declara guerra ao Brasil, uma guerra de libertação. Que eles comemoram até hoje. São Paulo comemora até hoje, né? O que eles chamam de Revolução Constitucionalista, né? Olha só, depois de 3 meses de luta, os paulistas renderam-se, né? Contentaram-se apenas com uma vitória moral, porque perderam, né? Na hora da porrada perderam. É aquela coisa, né, gente? Ó, gritou demais, é grito, né? Mas uma coisa eles conseguiram tirar de Vargas. A convocação de uma Assembleia Constituinte. Em 33, o Brasil, assim, vai efetivar agora a construção de uma nova Constituição, porque o Brasil estava sem, né? Perfeito? Lembra? Que 1930 foi um golpe, acabou com aquela Constituição? Gente, vocês entenderam o que é golpe? Golpe é todas as vezes que eu passo por cima das leis. Se eu mudo um governo, tá? Fora da Constituição, isso é um golpe. Isso é um golpe de Estado, né? Esse tema é polêmico. Se você reparar, gente, ó, presidente no Brasil é difícil ficar. Raramente você encontra um presidente que termina seus mandatos. Por quê? No Brasil é sempre assim. Ou desiste, ou impeachment, ou golpe.
Você conta nos dedos para os presidentes que terminaram o seu mandato. A gente tem um caso recente, a Dilma Rousseff, né? Ela sofreu um processo de impeachment, que muita gente da esquerda diz que foi o quê? Um golpe. E o pessoal da direita falou que não, foi tudo normal, seguiu as regras da Constituição. Não é isso? Coisas do Brasil. Constituição realizada. Começa um novo período de governo de Vargas. É o que eu vou chamar de governo constitucional. Olha aí, Constituição de 84. O que essa Constituição fez? Quais foram as regras que ela criou, gente? Será que foi uma Constituição bacana? Né? Como a atual Constituição brasileira? A atual Constituição brasileira é maravilhosa. Ela dá direitos para o povo. Pena que esses direitos... Complicado. Mas vamos lá. Constituição de 34. Olha o que ela faz. Olha, muita coisa boa. Quer ver, ó? Voto secreto. Opa, olha que maravilha! Acabaram-se as fraudes. Acaba nunca, né? Mas olha só, melhorou demais, gente. Agora eu posso lá, ó, sem ninguém ver, e votar em alguém. Antes, vocês lembram? Ficava lá alguém vigiando. Você falava em voz alta, eu votei no fulano, eu votei no cicrano. Agora não, é secreto. Até hoje é assim, né? Olha que maravilha. Direito do voto feminino. As mulheres não podiam participar, gente. Agora podem. Né? Ó, separação dos poderes. Né? Ó, agora não tem mais aquela coisa do Vargas fazer lei, mandar sozinho, não. Agora eu tenho poder o quê? Executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, alguém que faz as leis, legislativo, alguém que coloca elas em práticas, o executivo, e alguém que fiscaliza o cumprimento delas, que é o judiciário. Olha como mudou o Brasil, né? Gente, ó, o que se cria? Ó, um tribunal do trabalho e direito de organização sindical. Agora eu tenho leis só para os trabalhadores. Regra, cumprimento. Olha que maravilha. Rapaz, tal desse Vargas, olha que Constituição bacana, dá direito para o trabalhador. Não é isso? E direito a sindicato, ou seja, representantes desses trabalhadores. Não é bacana? Ó, muita coisa progressista, tá vendo? Gente, isso aqui é um retrato de uma mudança do mundo que está chegando no Brasil. O Brasil está se modernizando. Ó, possibilidade de nacionalização de empresas estrangeiras. Opa, eu posso pegar uma empresa de fora e nacionalizar. Uma multinacional e torná-la brasileira. Surge essa possibilidade. Né? Estabelecimento do monopólio estatal sobre determinadas indústrias, que se chama de soberania nacional, ou seja, determinadas áreas da economia só o governo brasileiro pode. Então, gente, ó, é uma Constituição que ela você começa a entender o populismo por aí, ó. Quando eu dou direito para esses trabalhadores, eu crio essas regras para eles, eu estou chamando eles para quê? Para me apoiar, para me dar poder. Quando eu falo para a mulher, você pode votar agora, eu estou chamando as mulheres para me dar poder. Você tá vendo? É uma regra do populismo. Quando eu falo de soberania nacional, opa, a minha pátria, meu país, eu faço pelo Brasil, o Brasil é meu coração. Tá vendo? É uma prática populista também. Não é? Perfeito? Gente, e no campo político? Duas grandes tendências políticas vão estar presentes aqui. Tá? Uma tendência de extrema direita, uma tendência de esquerda. Gente, nem sempre é fácil entender em política o que é direita e esquerda. Você vê tanta gente falando, né? Por aí não sabe nada, né? Mas vamos tentar pegar duas características essenciais nesses termos, tá? Primeiro, gente, direita, tá? É uma tendência política ligada às classes proprietárias, à classe empresarial. Perfeito? Tem muita gente que não é empresário, que é trabalhador, que gosta dessa tendência, porque vê nela progresso, não é isso? Dinamismo econômico, né? Então, assim, a direita ela pensa assim, olha, se existe pobre, se existe miséria, gente, é natural da vida humana ser assim. Acontece, tá?
Infelizmente, falta de estudo, ou não teve determinada oportunidade. Por isso, é normal. Fazer o quê? O mundo é assim. Não tem como resolver isso. Não tem como resolver isso. O outro lado é o que a gente chama de esquerda. Gente, esquerda no geral é uma tendência política ligada ao trabalhador, tá? Às pessoas mais pobres, né? Eu tenho muita gente rica que é de esquerda. É sério. Que pensam assim, ó, a gente tem que distribuir renda. A gente tem que dar um jeito de fazer o governo criar trabalho, facilitar, para que todos tenham. Tá vendo? São tendências importantes. Quem tá certo ou errado? Gente, certo e errado depende da sua necessidade pessoal aqui. Ou coletiva do seu grupo. Não é isso? Mas no Brasil, essas duas tendências têm dois grandes representantes, tá? Um representante de extrema direita chamado o quê? AIB, ou seja, Ação Integralista Brasileira. Olha os símbolos dela ali, ó. A letra sigma grega, vocês estão vendo? Azulzinho, branco. E ali, ó, Plínio Salgado, um dos grandes líderes desse grupo no Brasil. Repara ali, ó, naquela fotozinha, eles marchando, né? Um símbolo aqui, né, na blusa, que dá para lembrar quem, gente? E eles, ó, se fardavam, usavam roupa verde, e quando eles passavam em frente, eles se cumprimentavam assim, ó. Anauê! Isso lembra alguma coisa, gente? Que a gente estudou? Lembra? Aquele pessoal que passava em frente ao líder e falava assim: Heil Führer. Sim, lembra o nazismo. Eram rituais parecidíssimos. E muitas dessas pessoas que estavam nesse grupo integralista eram nazistas. Sim, né? Só que não é uma característica brasileira. Só que o integralismo em geral, era bem diferente desses movimentos que a gente chama de fascistas, né, europeus. Era um fascismo à la brasileiro. Essa palavra fascismo está na moda, né? Um dia a gente vai conversar mais a fundo sobre isso. Gente, e o lado da esquerda, né? Era a Aliança Nacional Libertadora, era a tendência de esquerda. Olha os símbolos dela, né? Olha! Vocês já viram esse símbolo aqui? Punho erguido? Tá na moda isso no mundo. É um símbolo de esquerda. Sim. Significa confronto, luta. Sim, né? Repara outro símbolo ali, ó. Uma mão como um punho segurando o Brasil com força. E ali do outro lado, gente, a foice e o martelo, que é um símbolo internacional do que a gente chama de socialismo ou comunismo. São símbolos da esquerda brasileira. Então, gente, essas duas tendências estão presentes aqui no Brasil, na era Vargas. É isso? Gente, vamos ver as características de cada uma? Vamos lá. A Ação Integralista Brasileira. Gente, ó, eles estão dentro do governo, eles fazem parte do cenário político nacional. Então, olha só. Quem é a liderança deles? Plínio Salgado. Tendência fascista. Opa! O que eles querem? Um Estado corporativista e totalitário. Eles não querem democracia, eles são antidemocráticos. Perfeito? Somente o grupo deles do poder, comandando. Aí sim o Brasil vai ser um país do futuro, vai ser um país, né, que respeita a família, pá, tipo toda aquela conversa. Se eles estiverem no poder sozinhos governando. Eu acho esse discurso perigoso pra caramba, né? Mas vamos lá. Né? Camisas verdes, bandos armados. Opa, bandos armados, sim. Muitos deles saíram armados, promovendo perseguições aos comunistas. Pessoal da, né, Ação Nacional Libertadora. E aos suspeitos de envolvimento com comunismo. Essa palavra comunismo tá na moda, não tá? No Brasil de hoje, fascismo também, né? Pois é. Ó, eu vou cunhar os meus inimigos de quê? De comunistas para poder persegui-los. Se você falar qualquer coisa que eu não concordo, eu vou falar assim, você é comunista. Opa, olha um comunista, vamos perseguir ele? Nessa época era assim, gente. Nessa época, hoje não é assim, não. Se deixava de gente que nem sabe o que é comunismo. Sério. Toda vez que eu vejo alguém fazendo crítica a essa palavra comunismo, o que eu percebo? Não sabe o que é. Aí dá vontade de rir, né? E não dá para debater. Como é que eu vou debater com uma pessoa cheia de certeza, da certeza que não é de um erro, né?
As pessoas se apavoram com a coisa por conta de ideologia, uma falsa ideia, uma ideia mal trabalhada, né? Agora olha só, apoiaram o governo Vargas e a instalação do Estado Novo, que a gente vai ver daqui a pouco. Sim, né? Eles apoiavam Vargas. Eu acho assim, eles enxergavam em Vargas uma pessoa que era parecida com eles, né? Realmente, não é? Repara, Vargas não é parecidíssimo com eles? Nesse sentido, né? Gente, e o outro lado, né? A Aliança Nacional Libertadora, ANL, liderada por Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Tem um filme bacana sobre eles, né? Inspirados no regime socialista da União Soviética, tá vendo? Esquerda mesmo, né? Esquerda mesmo, né? Tinham como objetivos derrubar o governo e em seguida anular dívidas com nações imperialistas, conceder liberdades públicas, reforma agrária. Então, gente, você vê assim, toda uma série de medidas, né? Repara, eles são centralistas também, mas com medidas mais o quê? Populares, reforma agrária, parar de pagar dívida, né? Ou seja, uma implantação mesmo de um governo de linha esquerdista, socialista no Brasil, né? Gente, na disputa desses dois grupos, e eles contestavam o governo de Vargas. Na briga desses dois, gente, quem vai apoiar Vargas? Quem vai estar contra Vargas? A e B é pró-Vargas, a ANL é contra Vargas, né? Gente, então olha só, eles eram adversários. O que Vargas fez, né? Vargas vai proibir a ANL no Brasil. Vai. Ele não era autoritário. Ele proíbe essa tendência que é contra ele. E essa tendência que assusta as pessoas que têm propriedade, que têm meio de produção no Brasil, que são donos de fazendas, de comércio, de fábricas, de pequenas fábricas que existem, né? Essas pessoas têm medo dessa palavra comunismo. Gente, quando Vargas proíbe a ANL, eles não vão aceitar calados, não. Eles vão provocar uma revolta, principalmente em quartéis. Muitos militares naquela época eram dessa tendência de esquerda, né? Então, gente, essa revolta é chamada de Intentona Comunista. Olha aqui. Revolta na cidade de Natal, Recife, no Rio de Janeiro, né? Com o objetivo de tomar o poder de Vargas, porque eles foram tirados, né, da vida pública, né? Então, gente, eles serão derrotados, né? Grande parte será o quê? Presa, muitos serão executados. Só que aí, gente, tá terminando o governo do Vargas. O Brasil não é república, né? Nessa época aqui o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil, né? O Brasil era uma república, né? E numa república assim, o presidente tem dia para entrar, dia para sair. É assim que funciona, tá? Gente, só que Vargas, você acha que ele queria sair no poder? Não, não queria. E ele tinha apoio de um grande partido político, não é isso? Um partido integralista. O que eles fazem então? Gente, vão criar o Plano Cohen. O que é esse Plano Cohen? Dá uma olhadinha aqui na lousa. Documento fraudado que revelava um novo ataque comunista ao Brasil. Opa! Aquele pessoal da ANL, apoiado pelaquela União Soviética, vai tomar o poder no Brasil. Opa! Aproveitando-se da intentona comunista, através dos meios de comunicação de massa, o governo federal mantinha o clima de medo no país. E ainda renovou o estado de sítio que dava a Vargas o poder de governar autoritariamente. O que ele aproveita? Ele tem na sua mão os meios de comunicação e começa a colocar na cabeça das pessoas, o comunismo vai roubar sua casa, vai roubar sua criança, o comunismo vai roubar seus bens, os comunistas tentaram tomar o poder no Brasil, Vargas queria toda essa história, e a partir desse documento mentiroso, né, feito, né, com apoio dos integralistas, Vargas inventa esse golpe de Estado que está vindo aí a partir dos comunistas e dá um golpe de Estado e continua no poder. Sim! Dá outro golpe, né? Porque em 30 não foi um golpe. Agora foi outro golpe de Estado. E permanece no poder. Gente, o que ele faz dessa vez? O
cria rapidamente uma Constituição, né? Olha só, vamos lá. Constituição de 37. O Brasil já mudou de Constituição de novo, gente. Pode, né? Com o argumento de findar agitações no país, Vargas fechou o Congresso e impôs uma nova Constituição, apelidada de Polaca. Por quê? Inspirada na Constituição fascista da Polônia. Tá vendo, gente? Nossa, Vargas dá um golpe e impõe o quê? Uma ditadura no Brasil. Isso é o início do que se chama de Estado Novo. Não é isso? Rapaz, esse Vargas, hein? Golpista, hein? Sim, bicho danado, né? Vamos aqui, né? Gente, só que Vargas faz uma nova Constituição e tal. E você sabe uma das coisas que ele faz? Ele proíbe todos, vocês ouviram bem? Todos os partidos políticos. Inclusive o Partido Integralista. Mas vem cá, não foram os integralistas que inventaram o Plano Collor? Que apoiaram Vargas o tempo inteiro? Gente, Vargas, lembra? Como populista, ele não quer partidos políticos, ele não quer ninguém entre ele e a população. É uma característica do populismo, né? Gente, ó, ele fecha o Partido Integralista. E eles não vão aceitar, não. Eles vão se revoltar contra Vargas. Eles vão tentar invadir o Palácio de Vargas. Muitos serão presos, executados. E Plínio Salgado foge do Brasil. Tá vendo aí, gente? Ó, Vargas não quer ninguém entre ele e a massa. Daí, ó, ele cria dois órgãos muito importantes, né? O DASP, ó, Departamento de Administração de Serviços Públicos, não é isso? Que centraliza toda a administração do país novamente em Vargas. E funcionário público que não cumprisse esse dever com Vargas era podado. Cria o DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável pela divulgação da propaganda do Estado Novo, né? E aí, gente, eles criaram um programa de rádio que até hoje existe, Uma Hora do Brasil. Fala toda a notícia do país, mas são notícias que interessavam ao governo de Vargas, né? Outra função do DIP era censurar. Imprensa falou mal do governo, não aparecia. E se falasse, era caçado, era perseguido. Gente, o que Vargas cria no Brasil? Uma ditadura. Um governo muito próximo aos fascismos europeus daquela época. Lembra como era o nome do fascismo alemão? Nazismo. Né? E não pode esquecer isso, não. Esse nome não traz boas recordações para ninguém. Né? Então, gente, ó, vamos ver as características do Estado Novo? Vamos lá, aqui na lousa comigo, ó. Né? É um momento marcado por avanços nas políticas sociais e econômicas. Vamos ver quais? Então vamos lá. Primeiro, produção cafeeira cedeu espaço para a produção industrial. Se o café, gente, continuava sendo um produto muito importante, o governo valorizou isso. Só que agora vamos diversificar a economia com o quê? Com indústria. Opa! Isso é importante. Significa modernização para o país. Crescimento da população urbana. A população brasileira ainda era predominantemente rural, né? Investimento nas indústrias de base, ou seja, aquela indústria que fornece para outras indústrias. O Brasil não tinha. Gente, tudo isso é sinal de modernização, de um capitalismo moderno, né? Ó, cria a consolidação do trabalho, né? Ou seja, vou dar direitos a mais para o trabalhador, né? Mas vou controlar o quê? Os sindicatos. O trabalhador não é livre, você tá vendo? Eu dou com um lado e controlo com o outro. Eu preciso desse trabalhador do meu lado sob controle. E quando eu faço isso, gente, ó, eu tô jogando de lado a esquerda e falando assim para a direita, olha aí, ó, tô controlando esse trabalhador para você, né? Cria carteira de trabalho, a justiça do trabalho, que a Constituição já tinha permitido, não é isso? E a estabilidade do emprego, né? Gente, você trabalhasse 10 anos numa empresa, tá? Você não podia mais ser mandado embora. Olha que maravilha. Criação do Ministério da Aeronáutica. Criação do Conselho Nacional do Petróleo. Opa! Vamos procurar petróleo no Brasil? Gente, um país com indústria, né? Com indústrias precisa de petróleo. Vamos
principais indústrias de base, gente, é a indústria petrolífera, né? Cria a Companhia Siderúrgica Nacional. Vão produzir aço. A Companhia Vale do Rio Doce. Vamos explorar nossos minérios, né? A Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Criar energia, né? E a Fábrica Nacional de Motores. Para quê, gente? Para produzir motores. No início para aviões. Depois, gente, foram para caminhões, carros, né? E nesse período, gente, o que está estourando na Europa? A Segunda Guerra Mundial. Né? O Brasil tá na América, tá longe. Mas, gente, o Brasil é um país muito estratégico. Por quê? Se você reparar, nós estamos no meio do Atlântico, né? Um meio caminho, né, no Atlântico. E o Brasil é um país de recursos minerais. Quem tem controle sobre isso naquela época, nossa, é meio caminho dado. Só que aí, gente, repara o seguinte. Eu tenho um grupo de países, né, chamado de aliados. Vamos ver? Inglaterra, França, os Estados Unidos. Olha só, olha o poder. E União Soviética, os comunistas, né? Falaram, viraram aliado, né? Contra a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperialista. Logo, gente, quando os Estados Unidos entram na guerra, ele, né, começa a pressionar o Brasil a entrar na guerra também. Só que você reparar, Getúlio Vargas tem um governo muito mais parecido com o governo da Itália e da Alemanha do que com os outros. Se você reparar, Vargas tem atitudes fascistas. E o mundo está lutando, gente, contra o fascismo, né? E aí, Vargas? Gente, Vargas vai tomar uma decisão. Vamos olhar aqui. Os Estados Unidos pressionou o Brasil para que entrasse junto aos aliados, devido ao empréstimo para a construção da usina de Volta Redonda. Na verdade, gente, olha o que acontece. Os Estados Unidos eles vão ameaçar invadir o Brasil. E Vargas decide ficar do lado dos americanos, mas pega empréstimos. Para quê, gente? Para realizar a indústria de base no Brasil. Né? E aí, qual vai ser o argumento do Brasil entrar? Tem submarino alemão afundando navio brasileiro. Gente, se é verdade ou mentira, eu não sei. Mas razões de sobra o Brasil teve para entrar nessa guerra, que foi o quê? A pressão norte-americana. E a vantagem econômica que o Brasil teve diante disso. Então o Brasil manda, gente, suas forças militares para lutar na Itália. Né? E aí, gente, o Brasil vai para a Itália, ajuda os Estados Unidos a invadir certas localidades, o Brasil cria a Força Aérea, né, que vai lá combater também, não é isso? O Brasil vai para a Segunda Guerra Mundial, ele manda um contingente. Olha que triste, a maior parte dos soldados brasileiros que morreram, morreu mais, gente, por conta de frio do que com a guerra em si. O brasileiro não estava preparado para isso. O Brasil nem tinha exército direito, né? E foi combater lá, né? Você tem ideia? O exército brasileiro foi treinado lá na Itália pelos americanos, né? Gente, e aí, em Minas Gerais saiu o Manifesto dos Mineiros. O que esse manifesto falava? Assim, vem cá. Brasil, com Vargas, tem um governo muito parecido com o governo de Hitler e de Mussolini. Fascista. E assim, e qual a ideia da Segunda Guerra Mundial? Todos os países democráticos estão lutando contra os países autoritários, fascistas. Vem cá. O Brasil está lutando pela democracia, mas aqui dentro não tem democracia. Opa, isso chega nos ouvidos de Vargas. E essa ideia começa a espalhar. Principalmente entre as pessoas que têm poder econômico, influenciadas principalmente por estrangeiros. Né? Então, gente, e tá terminando o governo de Vargas. Ele tem que entregar o poder, mas ele não quer sair do poder. Nesse meio termo, gente, surgiu uma campanha, né, chamada queremismo. O que essa campanha dizia? Assim, olha o slogan dela. O povo na rua. Queremos Vargas! Queremos... Ou seja, não saia, continue. Só que, gente, que Vargas, né, ele vai ter oposição pesada aqui dentro do Brasil. E uma oposição que ela vai estar ligada ao capital internacional. Né? Os militares vão tirar apoio de Vargas. O que acontece? Dessa vez, gente, quem vai ganhar um golpe de Estado
é Getúlio Vargas. Vargas, ele vai perder o poder, vai ser retirado do poder. Parte da elite brasileira que tinha medo desse populismo e era ligado ao capital internacional e militares que seguiam essa mesma linha, né? Gente, a Segunda Guerra Mundial ela vai derrubar regimes fascistas pelo mundo, não é isso? E no Brasil ela vai derrubar Getúlio Vargas. E aqui a gente encerra, a gente chama de a Era Vargas. Futuramente Vargas vai voltar ao poder, tá? Mas assim, ó, o momento de glória de Getúlio Vargas, que ele teve poder, de influência, de transformação no Brasil, foi aqui. Eu tenho críticas positivas e negativas de Vargas, né? E aqui foram mostradas parte dessas possibilidades, né? Na leitura de vocês, vocês vão ampliar esse conhecimento, vão ampliar o seu poder de crítica, vão se exercitar, vão comparar o Brasil de ontem e o Brasil de hoje, tá? E mostrar, gente, que vocês são pessoas ativas. Eu preciso entender o meu país. Se eu não entender meu país, eu não entendo o meu futuro. Um beijo e até a próxima aula.